Amém. Fui desafiado, né, posso dizer assim, para estar pregando aqui hoje. E essa semana eu estive orando. Deus mudou várias vezes algumas coisas para mim poder estar passando. E foi doideira, cara. Foi doideira. Pedi muitas confirmações daquilo que Deus queria falar nessa noite. E se falar com uma pessoa, cara, para mim já está válido. Que eu creio que Deus pode fazer através dessa pessoa. Às vezes Ele trouxe uma pessoa só para poder ser tocada nessa noite. E é até gostoso ver o pessoal tudo assim, que fica mais junto, não fica tão disperso, um pouco aqui, outro ali. Quando tem pouca gente dá para fazer isso. Mas que Deus possa falar conosco nessa noite. E é até engraçado porque grande parte das pessoas fala que quando vai pregar, muitas vezes ela leva os tapas primeiro, né? Alguns tapas, quando é mensagem de amor, recebe primeiro aquela mensagem de amor. E comigo não foi diferente. Enquanto eu estava orando para Deus ir falando comigo, levei alguns tapas, fui confortado algumas vezes e espero que eu possa passar essa mensagem para vocês da maneira que Deus quer. Amém? Então, vamos lá. Hoje eu queria falar um pouco de Jonas. Jonas é um personagem assim que eu fui estudar mais aprofundadamente a história dele e achei assim muito legal algumas partes que acontece com nós também, na nossa vida, no nosso caminhar com Deus. E eu duvido que alguém falar, nunca fiz isso, tive essas atitudes, algumas atitudes, ou nunca passou na minha cabeça isso, nos meus pensamentos, eu não pensei isso jamais. Então assim, para começar eu queria que todos abrissem Jonas 1. Valeu. Jonas 1, do versículo 1 ao versículo 3. Vou interagir um pouco com vocês, viu, gente? Não gosto nada muito engessado. Amém? Quem aí se habilita para ler? Você, Bomber, peraí. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, obrigado, Bomber. Então aqui a gente já viu um começo aqui do que a gente vai falar um pouco. O que eu acho engraçado assim nesse começo é que Jonas já começa sendo chamado aqui por Deus para poder ir a Nínive. Só que para Jonas tinha um problema. Ele tinha alguns motivos para não querer ir para Nínive. E eu vou falar um pouco disso também, porque muitas vezes Deus nos chama, não de uma forma que nem está escrito aqui, mas muitas vezes em algumas coisas simples, ou não falar quando você está orando, ou Deus manda algum profeta falar, Deus está te falando isso, Ele quer te usar. Deus age de várias formas para chamar alguém. E através desse início, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, porque assim, quando eu estava lendo e estudando mais ali, conversei um pouco com o James para trocar umas ideias, que eu fiquei meio também parafuso com algumas coisas. E, cara, eu estudando isso, eu falei, gente, por quê? Qual o motivo dele querer fugir, dele não querer ir para Nínive? Poxa, Deus está falando, algo vai acontecer ali, algo de sobrenatural vai acontecer ali. Quando Deus fala, cara, obedece, simplesmente, que você vai ver a mão de Deus agir. Por mais que às vezes é alguma coisa que vai custar muito de nós, mas obedece. Desde quando eu comecei a trabalhar com o James em questão assim, de estar na célula dele, estar junto com ele, ele pegou muito no meu pé sobre algumas coisas. Fui muito tratado e estou sendo ainda. Da questão de obedecer, cara.
Porque eu era muito cabeça dura, ainda sou, em algumas coisas. E sempre ali, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E nessa história de Jonas eu pude ver algumas coisas assim que tem um pouco ali da minha personalidade também, ser um pouco cabeça dura, teimar em algumas coisas, tentar de muitas formas achar algum motivo. Por isso que eu estou falando, gente, eu falei no início que muitas vezes Deus dá alguns tapas, primeiro quem vai estar pregando. E isso foi um tapa na minha cara, porque eu já tentei arranjar muitos motivos para não fazer alguma coisa, não ir até alguém e falar, poxa, me perdoa por alguma coisa que eu possa ter feito. E isso me custou mais lá na frente, porque de qualquer forma, quando Deus ele quer fazer, Ele quer te quebrantar, Ele vai quebrantar. Não adianta você achar, eu vou fugir um pouco para cá, vou dando uma voltinha para cá, tentando contornar daqui e dali. Não adianta. Uma hora você vai ter que voltar para o caminho, você vai ter que voltar alinhado com Deus. A não ser que você fale, quer saber, essa vida com Deus não está me levando a lugar nenhum. Eu não aconselho não, porque se com Deus está difícil, imagina sem. Ainda mais nos dias de hoje. Então galera, vamos continuar aqui um pouco. Jonas assim, é uma história muito interessante, porque quando você pergunta para alguém, todo mundo fala, nossa, é o que foi praticamente comido pelo peixe e levado a uma cidade. A maioria lembra dessa passagem, dessa parte da passagem de Jonas. Poxa, o cara que foi comido pelo peixe. Poxa, o cara que Deus usou um peixe para poder levar ele para Nínive, levar ele de volta para o plano da vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus. Só que muitas vezes a gente esquece de olhar um pouco o contexto da história, esquece de ver um pouco o porquê de algumas coisas. Eu mesmo já fiz muito isso, e tem muitos momentos que eu faço ainda, de às vezes só olhar aquilo que agrada, só olhar aquilo que, poxa, nossa, que legal, velho, Deus usou um peixe para poder levar Jonas para Nínive, então quer dizer que se eu tiver saindo um pouquinho para o lado aqui, Deus vai usar alguma coisa, alguém, não para colocar um peixe no caminho aí, misericórdia, gente, não quero ter essa experiência não, mas Deus vai usar alguma coisa para poder voltar você no centro da vontade dEle. Porque é aquela questão, quando a gente vem aqui e fala, Deus, eu te aceito, pelo nome de Jesus, não sei o que tem, eu te aceito como meu único Salvador, isso e aquilo, poxa, a partir desse momento você está aceitando aquilo que Ele quer para a sua vida. Muitas vezes a gente fica, Deus, eu quero tua vontade sobre a minha vida, eu quero que o Senhor venha trabalhando na minha vida, eu quero que, minha vida é tua, te entrego tudo, te entrego meus pais, te entrego minha família, te entrego a minha vida, te entrego tudo que eu tenho, meus pertences, tudo. Só que a hora que Deus começa a trabalhar na nossa vida, moldar a nossa vida, a gente começa a reclamar, falar, Deus, mas isso, poxa, isso daqui eu gostava muito, eu não queria dar agora, não queria entregar agora. Muitas vezes a gente faz isso, só que a gente esquece que a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus, é os planos dele sobre as nossas vidas. A gente planeja sim as coisas para o futuro, isso, aquilo, sonha, almeja, isso é normal, gente, não é errado a gente fazer isso. Só que primeiro, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Eu muitas vezes fiz essas orações falando, Deus, eu quero estar alinhado à tua vontade. Mesmo que venha a doer, mas doer mesmo, eu quero que o Senhor faça. Porque eu não quero estar fora da tua vontade. Muitas vezes isso custa caro. E assim, aqui ninguém vê, tipo, por eu ser muito fechado, muito na minha, muitas pessoas ficam às vezes com medo, mas só que, gente, eu não sou bravo não, viu? Eu só tenho a cara só. Sou brincalhão e é isso aí. Mas assim, muitas vezes as pessoas falam, poxa, o cara parece que não tem nada, isso aquilo, vive sério, o cara fechado, isso aquilo. Só que eu já penei muito, gente. Eu já apanhei muitas coisas. E muitas vezes as pessoas só vê aquilo do bom que você está passando. Fala, poxa, velho, o cara alcançou isso, o cara alcançou aquilo. É muitas vezes assim que a gente vê também. Muitas vezes a gente só vê aquilo que foi o maior acontecimento na vida da pessoa. E quando se fala de Jonas, a gente lembra disso. O maior acontecimento é, poxa, o cara que foi levado pela baleia, pelo peixe. E assim, eu queria aprofundar algumas coisas que foi me chamando a atenção quando eu estava estudando um pouco. Em Jonas 1:4. Alguém pode ler, por favor? Túlio? Lê aí de novo, Bomber. A próxima a gente muda.
O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém. Assim que Jonas, quando Deus chamou a Jonas, no versículo anterior, fala que Jonas correu para comprar uma passagem e sair, tentar fugir da presença de Deus. Tentar fugir mesmo, literalmente. Para não poder ir naquele lugar, para Nínive. Para não fazer aquilo que Deus estava pedindo. E quantas vezes nós não acabamos tomando essa atitude? Quando Deus pede alguma coisa para nós, pede para a gente fazer uma coisa simples, e a gente acaba fugindo, acaba se escondendo, acaba indo naquele cantinho ali que você sabe que você vai ser consolado, aquele cantinho ali que você vai vir alguém, vai passar a mão sobre a sua cabeça e falar: não fica assim não, eu sei que não é fácil isso, aquilo, mas não, tipo, vem só para passar a mão, só para massagear o ego ainda mais. Só que o engraçado é que quando Deus quer, Ele faz, gente. Não tema, Ele faz. E com Jonas, para e pensa, imagina o desespero do cara. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais porquê desse desespero. Mas imagina o cara se vê numa situação dessa, onde ele quer se esconder, vai lá, compra uma passagem, entra no primeiro barco e tenta fugir da presença de Deus. Tenta fugir, literalmente. E cara, Deus, Ele é grande, cara. Ele não quer saber, mas eu estou magoado com isso, com aquilo. Gente, quando Deus quer tratar, Ele vai tratar para doer um pouco mesmo. Porque muitas vezes, se não tem dor, a gente não sente aquele ganho, aquela coisa. Muitas vezes a gente passa por alguma circunstância, olha e fala: mas Deus, o que está acontecendo durante o período que nós estamos passando pelo deserto? A gente olha e fala: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. O que o Senhor quer fazer? Eu não estou entendendo nada, eu estou perdido, me ajuda. Me ajuda. E essa é a intenção, é a gente não entender o porquê daquilo, o porquê que está acontecendo essas coisas. Porque se a gente soubesse, ia perder a graça, a gente já ia falar: poxa, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu vou enrolar um pouquinho aqui, por mais que Deus vai fazer, mas poxa, eu vou tentar retardar um pouco isso. Vou fazer um corpo mole aqui. Agora, quando a gente está no deserto e não sabe, gente, a gente não tem opção a não ser abaixar a cabeça, colocar Deus no coração, orar e falar: Deus, me ajuda, eu vou. Porque todo deserto tem fim. Não adianta. Todo deserto tem fim. Uma hora vai chegar o fim dele. Só que aí ele não fica alegre: poxa, acabou, eu não vou ter mais nada, não vou ter mais nenhum deserto para passar. Você está enganado. A gente precisa ser trabalhado em muitas coisas na nossa vida. Então é deserto após deserto. Não é só deserto não, gente. A gente tem os momentos bons, que é Deus permite para, não é assim, não é só amargura, não é só coisa ruim, não é só tempo difícil, é tempo bom também. Só que muitas vezes a gente maximiza muito o deserto. Olha e fala: nossa, mas esse deserto não acaba. Poxa, aí você pergunta para a pessoa: e o que você está aprendendo com esse deserto? O que você está tomando de lição? Vixe, a pessoa trava. Ela não consegue te falar uma coisa que ela está tirando de lição. Agora pergunta o que está acontecendo com ela no deserto. Rapaz, ela vai te dar umas 2 folhas de lista. Fala: não, está acontecendo isso. Espera aí que tem outro lado aqui da folha. Está acontecendo mais isso. E a gente acaba tendo esse defeito. Todos nós. Quanto comigo, quanto com qualquer um aqui. Não adianta a gente falar: comigo não, é diferente. É a mesma coisa. É cíclico. Uma vez eu estava conversando com o pastor Gerson, ele falou: isso é verdade. Todo ser humano, ele é cíclico. Ele vai, volta, até Deus ir trabalhando e moldando ele conforme a vontade dele. Às vezes você passa num momento difícil, depois um momento bom, aí você volta num momento difícil, você quer retroceder um pouco para ficar num lugar de conforto. E isso vai, gente. Alguns passam mais tempo no deserto porque quer ser cabeça dura. Não vou ceder. Então, querido, se está nessa situação como eu já tive algumas vezes, cede. É muito melhor se você ceder um pouco. Você vai ver Deus agir de uma forma sobrenatural. E algumas coisas assim que eu queria frisar antes de estar voltando um pouco para Jonas aqui, é que Nínive era uma cidade de pessoas assim, vamos se dizer, meio mal, meio sombria, que as pessoas não queriam saber o que elas iam fazer.
quando elas iam fazer alguma coisa, tipo disputar alguma coisa, algum terreno, elas eram maus. Eles não queriam saber, eles queriam fazer o mal para quem se colocasse perante a frente deles. Então assim, se você imagina como deveria estar a cabeça de Jonas, sabendo que as pessoas de Nínive eram mal, que eles não queriam fazer o bem. Muitas vezes eles acabavam matando por alguma coisa ali que não vai. Então você imagina, você pregar para um pessoal desse, Jesus te chamar e falar, eu quero que você vá para Nínive, sabendo de tudo isso, que Nínive não é uma terra assim, tipo um povo acolhedor que vai te chamar, vai te falar, não, vem cá, vamos na minha casa, vamos tomar um café aqui, vamos ficar um tempo aqui comigo, você conta um pouco como foi seu dia. Eles não eram muito disso. E ali Jonas se sentiu meio acanhado, falou, poxa, como eu vou para um lugar desse? Eu tenho muitos motivos para não querer ir. Um dos motivos que eu peguei um pouco mais ali para poder estar dando uma estudada, conversei muito com o James, trocando as ideias, porque eu também fiquei muito doido, falando, gente, o cara, como é que ele vai para um lugar desse? Como é que ele vai? Eu me coloquei no lugar dele, eu falei, poxa, eu acho que eu teria a mesma atitude dele. Para e pensa, você que está aqui agora, para e pensa, um momento, você não pensaria duas vezes? De ir para um lugar onde as pessoas não te recebiam muito bem? Você iria para esse lugar de boa, falar, não, vamos, partiu? Duvido, ia pensar muito antes de ir. Não é legal você estar num lugar onde você não é bem recebido, onde muitas vezes algumas pessoas à tua volta passou por algumas circunstâncias ruins na mão desse povo. E assim foi com Jonas. O povo de Nínive muitas vezes acabou judiando um pouco do povo de Jonas. E um pouco que levou a Jonas ter essa atitude é exatamente essa questão. Que era muitos em volta ali de Jonas, chegou a passar por circunstâncias difíceis na mão do povo de Nínive. Imagina vocês aqui, algum membro da sua família, eu vou viajar para tal lugar, você sabe que ali você não vai ser bem-vindo, você, pode até alguém te receber bem e falar, não, vem cá, beleza, isso e aquilo. Só que você sabe que aquele povo, aquela nação, aquela turma que você está indo, algum familiar seu está indo, maltratou alguém do seu povo, da sua terra, você vai de boa, vai se sentir bem indo lá? Não vai. Porque você fica com o pé atrás, você fala, poxa, eles fizeram tanta maldade para o meu povo, para os meus achegados, por que eu vou lá? Ainda mais, pregar para um povo desse, muitas vezes entra o orgulho aí no meio, fala, poxa, eu pregar para esse povo que fez mal para a minha família, eu não vou me rebaixar a esse ponto. Deus, usa outro. Eu não. Não é isso que muitas vezes a gente faz? A gente não fica, Deus, para essa missão manda outro. Isso para mim vai me doer, vai me custar caro. Vai me levar a chorar muitas vezes. Vai me levar a, poxa, não ficar feliz na tua presença, não estar 100% ali. Mas o que é certo? Quando você entrega a sua vida para Jesus, o que você fala? Eu te aceito. Muitas vezes a gente entrega, como eu já falei, entrego minha vida, entrego todas as coisas. Espera aí, então você não entregou totalmente. Por mais difícil que seja, gente, a gente tem que entregar e confiar. Eu já, uma coisa que eu sou grato a Deus até hoje, que uma coisa que foi tenso na minha vida, um momento muito tenso, foi quando, eu era criança, não vou falar menor porque não dá, né? Mas quando eu era criança, meu pai ele era alcoólatra. Eu sempre orava, quando eu comecei a vir na igreja, fui para o encontro, eu orava, falava, Deus, eu quero que o Senhor mude a vida do meu pai, transforma a vida do meu pai. Só que muitas vezes para mim era difícil olhar para essa situação. Eu chegava em casa, saía da igreja aqui da Rede Uniores, ou até mesmo dos cultos, alguma coisa assim, e chegava da igreja triste, chegava em casa poxa, cara, o que está acontecendo? Isso é uma situação difícil. Eu olhava, Deus, age, trabalha na minha família, trabalha na vida do meu pai, eu não quero ele assim. Só que Deus foi
Com o tempo. E isso eu chegava todo dia em casa quando saía da igreja e falava: Deus, mas por quê? Por quê? Eu não estou conseguindo entender o porquê. Eu estou orando, fiz jejum, jejuei, estou entregando um monte de coisa. Por que o Senhor não quer fazer? Eu não quero ver meu pai mais nessa situação. Para mim, era difícil chegar a ver isso. Você acha que eu queria chegar em casa e ver toda aquela situação? Porque onde tem um ambiente assim pesado, cara, é difícil você entrar. Na minha casa era assim, porque meu pai era alcoólatra. Ele bebia demais, gente. Chegava em casa e era aquela briga danada com a minha mãe. Porque bebeu e precisa disso, precisa daquilo, está bebendo e não pode contar com você, você não pode fazer isso ou aquilo. E gente, eu pensava que não ia ter fim. Eu pensava que eu nunca ia conseguir encarar essa luta. Da mesma maneira ali que Jonas tentou fazer, eu tentava fugir muitas vezes, porque eu recebi algumas direções para estar fazendo lá em casa de algum dos pastores que eu tinha, que era mais achegado, né? O pastor Osmar na época conversava muito, quando eu era criança, que ele conhecia meu pai, então ele podia falar alguma coisa. Chega, pastor, tá difícil, tá assim, tá assado. Ele: calma, Ismo, Deus vai fazer no tempo dele, não é no seu tempo. Mas pastor, amanhã pertence a Deus, e se ele chegar a partir e não ter conhecido o Senhor? Mas Deus sabia o que estava fazendo, eu não sabia. Para mim eu estava no mesmo caso de Jonas, que estava perdido. Falava: Deus, eu não quero mais ir para lá, eu não quero. Só que quando Deus tem um plano, Ele vai cumprir no tempo dele, não adianta. E uns anos depois, ele acabou que um dia lá numa discussão com minha mãe, eu e minha irmã chorando que nem doido, ele olhou para mim, eu não esqueço disso até hoje. Eu sentado no sofá, ele olhou para mim e falou: Ismo, eu não quero fazer mais você chorar, por causa disso que eu estou passando. Eu vou procurar uma ajuda, eu vou mudar. E naquele dia, eu achei que era mais uma das conversas dele. E naquele dia, ele procurou uns primos nossos, que vinham na igreja também, e falou: eu quero me internar, eu quero mudar de vida, eu não quero mais saber dessa vida, eu não quero fazer mais meus filhos chorar. E assim foi, mudou, graças a Deus hoje ele é uma bênção, mudou muito, parou de beber. Só que eu não consegui entender essa questão, da mesma maneira que Jonas não conseguia entender o porquê que Deus queria mandar ele para Nínive, para pregar para um povo que fez mal para ele. É a mesma coisa, hoje você acha que eu tenho coragem de olhar para um copo de cerveja, cara? Quantas vezes eu estava na faculdade com o pessoal, os meninos chamavam o Ismo, a gente vai lá no barzinho, vamos lá conversar com a gente. Eu falava: para mim não dá, cara, eu não gosto desse tipo de ambiente. Ele falou: não, você não precisa beber nem nada, só fica um pouco lá com a gente. Eu falei: cara, eu posso até sair daqui com vocês, aqui, ir lá conversar com vocês, só que para mim eu não vou me sentir bem. De tanto eles insistiam, um dia eu falei: não, vamos, só que aquela questão, se vocês começarem a passar dos limites, eu estou vazando. Não conta comigo, eu estou vazando. Pode ser o que for, vocês podem estar conversando uma coisa nada a ver. Começou a alterar um pouco, eu já estou vazando. Não gosto desse tipo de coisa. Irmãos, imagina como Jonas não estava ali. Se eu olhar e falar: poxa, eu não quero nem chegar perto desse povo. Da mesma maneira que hoje eu não... Cara, só de ver às vezes as pessoas bebendo eu fico louco. Eu olho e falo: gente, não tem condições. Respeito, porque... não posso chegar falando: você vai para o inferno porque você está bebendo, porque você é isso e aquilo. Não, eu tenho que tentar ser diferente. Por mais que isso me machucou muito, eu tenho que tentar ser diferente perante essa situação. Da mesma maneira que eu tentei ser ali com o pessoal ali, só que não deu muito certo. Falei: não dá para mim, não dá. Só que aí eu fui tentando, através de outras atitudes minhas, mostrar para eles o que Jesus fez na minha vida. O que Jesus fez. Eu sei que assim, para todo mundo eu não consegui fazer isso, mas para os que estavam mais próximos de mim, teve até um dia que ele participou, um pessoal que eu estudava comigo, foi numa reunião no Bloco Seco, pessoal, não me esqueça disso. O menino falou: eu vi que você postou umas fotos lá, deixa eu participar com você, cara. Eu achei isso muito legal, não consigo ver mais esse tipo de vida que eu estou vendo aqui. Isso já está me cansando, eu quero mudar. E cara, aquele dia Deus fez foi tremendo aquele dia na reunião, porque essa vida pôde ver alguma coisa que era de diferente, era de especial. Muitas vezes eu não ficava chegando na faculdade: deixa eu falar um negócio para você,
aceita Jesus, velho. Muitas vezes eu não ficava desse jeito, não. Tentava chegar um pouco perto do pessoal que estava conversando ali, alguns amigos, ia, o que vocês acham disso, daquilo? E aos poucos eu ia tentando mostrar alguma diferença para eles. Não para poder falar, poxa, o cara está querendo mostrar que ele tem alguma coisa diferente. Não, simplesmente para mostrar aquilo que Deus fez na minha vida, para mostrar aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Nós temos que ser espelho. Só que muitas vezes é difícil, a gente se depara com essas situações, com alguma situação que vai nos machucar. Aquilo que para você tipo, é tranquilo, se você consegue ficar numa mesa ali com o pessoal tomando cerveja, alguma coisa assim, e respeitosamente, beleza, cara, para vocês é, para mim não. Só que alguma coisa que para vocês é difícil demais e para mim é fácil, cara, eu tenho que respeitar isso. Porque eu não sei o que você passou, eu não sei o que você tem com aquilo para poder não querer chegar perto. Eu imagino o quão difícil estava sendo isso para Jonas, processar tudo isso. Quando ele entra naquele barco, imagina a cabeça dele, a hora dele deitar a cabeça dele no travesseiro ali, a milhão, um monte de pensamento, falando, mas poxa, por que esse povo fez tanto mal para o meu povo? Por que eu vou ter que ir lá e ainda pregar para eles, falar que eles estão errados, que a ira, o que eles estão fazendo de errado chegou até Deus? Como é que eu vou fazer isso? É difícil. É fácil você estar convivendo com os seus amigos aqui, tranquilo na tua roda de amigos. O difícil é você pegar alguém que tem uma barreira com você, que tem algum problema com você, e você chegar nele e falar, Deus está mandando eu te falar isso. Você não sabe qual vai ser a reação deles. Você não sabe. É difícil, porque você pode chegar neles e falar, olha, Deus está falando isso. Eles aceitaram numa boa. E você pode falar também e eles não aceitar. Pode falar, o que você está falando? Você não tem nada para me falar não, cara. Tria, vaza. Só que se Deus mandar, independente daquilo que as pessoas vão falar, ou da resposta da pessoa, vai, faz. E, poxa, é difícil. Só que Deus faz obras tremendas. Porque com Jonas não foi diferente. Imagina como não foi difícil para ele. O cara fugindo ali, e Deus falando, não, eu quero que você vá lá naquela terra. O cara compra uma passagem de um barco e fala, não, agora eu estou sossegado, estou fugindo da presença de Deus, né? Eu vou vazar para outro lugar. Só que aí Deus manda uma tempestade ali. Manda uma tempestade para poder se tocar, falar tipo, é você, cara. Você não pode estar aqui nesse lugar, você tem que estar lá. Você tem que estar lá. E essa tempestade fez todos aqueles marinheiros que estavam naquele barco ali, as pessoas tudo apavoradas, isso e aquilo. Meu Deus, o que está acontecendo? Isso não está normal. E de repente você vai, tenta imaginar isso, cara. Você aqui, eu vou pro barco ali, tudo bem. Você entra, deita e fica sossegado. De repente começa uma tempestade, todo mundo apavorado. Imagina vocês ali apavorados com o barco, bicho pegando para lá e para cá, aquela tempestade. Você fala, meu Deus, nós vamos morrer hoje. É hoje. Hoje nós vamos para a terra dos pés juntos. E de repente você olha para um canto lá do navio, o cara dormindo. O que você fala? Esse cara é louco, ele é demente. Numa tempestade dessa ele está dormindo. O barco quase desmontando aqui, ele dormindo. Os caras achou estranho. Foi perguntar para ele, chama o teu Deus aí, ora pro teu Deus e não sei o que tem. Ele, eu já sei o que está acontecendo. E ele explica lá e ele mesmo dá a direção pro povo, o que eles têm que fazer para os marinheiros. Fala, você me pega, me joga para fora do barco. E cara, muitas vezes Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Enquanto a gente não estiver disposto a fazer aquilo que Ele está nos falando para fazer, Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai colocar algumas tempestades na nossa vida. Ele vai colocar alguma situação que vai nos incomodar. Para e pensa, você vai andar no navio, do trem, você fica assim, para cá, para lá, não fica parado, dá aquele mal-estar. Agora imagina o trem 1000 vezes pior, você para lá, para cá, vindo água de tudo quanto é lado, e imagina. E essa é a nossa vida também, porque quando a gente não está fazendo aquilo que Deus quer, cara, Ele vai mandar algumas tempestades na nossa vida.
Ele vai mandar alguma coisa para nos tirar da zona de conforto. Jonas estava confortável ali, estava deitado dormindo, cara, suave. Só que aquela tempestade estava atormentando. Na hora que os caras viram, falou: peraí, tem alguma coisa de errado. Esse cara não... Só ele que está tranquilo? O que está acontecendo aqui? E Jonas orienta eles o que eles devem fazer. Resumindo, essa parte vocês conhecem. Ele é jogado no mar, o peixe vem e pega ele. Beleza. E agora eu só queria confirmar uma coisa com vocês sobre o que o Jonas passou. O porquê Jonas estava tão resistente a isso e permaneceu resistente em algumas coisas. O porquê. Vamos em 2 Reis 14, capítulo 14, versículo 25. Amém? Alguma outra pessoa pode ler? Cyrus? Também, esse restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Éfer. Amém, obrigado. Aqui a gente pode ver que Jonas, ele foi usado para falar com o povo ali israelita. E é esse povo que o pessoal de Nínive atormentava muitas vezes, eles torturavam. Chegava alguns até matar. Eu meio conformado, conversando com o James, mas James, esse povo era louco, até torturar e matar ainda, pra quê, velho? Não tem necessidade. E agora você para e pensa, eu queria que você fizesse essa pergunta para você. Como você lidaria com uma situação dessa? Você sabendo que é o seu povo que está passando por certas circunstâncias de tortura, até mesmo de alguém chegar a matar eles. E Deus fala: ó, eu quero você lá. Vamos colocar nos dias de hoje, aquele pessoal do Estado Islâmico. Deus fala: ó, eu quero que você vá até tal lugar e lá você vai encontrar um grupo desse. Sabendo que os caras estão matando sem dó. Ainda mais se você falar que é crente, cara. Eu creio em Deus e que Deus vai mudar. Vixe, cara. É bala na hora. Você teria coragem? Se pergunta aí um pouco. Pare e pense, você teria coragem de sair da sua zona de conforto aqui, do bem bom aqui, do seu, onde você está aqui, para poder estar num momento desse, em qualquer lugar lá para aqueles cantos, sem segurança, tendo que conversar com um povo desse? Você iria? Seja sincero, não é porque a gente está colocando em questão aqui não. Falar, eu vou porque Deus mandou. A sua vontade, pela sua vontade, você iria? Difícil, né? Você olhar e ver o que esse povo está fazendo. Eles estão matando sem dó. Coloca bomba num lá e ó, você vai entrar naquilo lá e nós vamos explodir aquilo lá. Você vai quem estiver lá e mais um pouco ainda. Cara, quando eu vi algumas reportagens sobre isso, eu ficava revoltado com esse povo. Falava, gente, tem que pegar essas potências mundial aí, esses países que é potência, junta todo mundo, vamos fazer um bem bolado, filho, mete uma bomba lá naquele povo. Eu estava pensando dessa maneira, é tão simples exterminar com tudo. Mete uma bomba no povo lá e simples, boa, gente, bola para frente. Só que não é muitas vezes dessa maneira que Deus quer agir. Não é dessa maneira que Deus quer agir, porque Deus, Ele tem muita compaixão, Ele tem muita misericórdia. O que diferencia você de um pecadinho que você comete quando você está sozinho no seu quarto, com internet, seja lá o que for? O que diferencia você quando você está com seus amigos e fala algumas coisas impróprias, besteiras, essas coisas? O que diferencia você desse povo que está matando? Deus não colocou classificação de pecados na Bíblia. Ele não colocou, uma mentirinha aqui. Vai, perde um pouquinho aqui, vai. Agora, se você matar, cara, vai direto para o inferno. Não, Deus não colocou isso não. Simplesmente, você mentiu, você pecou, você está em uma vida de pornografia, alguma coisa assim, ou seja lá o que for.
Se você está nessa vida, cara, você vai ser cobrado por isso. Vai ser cobrado por isso, junto com uma pessoa que matou. Ah, mas eu só vi, eu só xinguei um pouco, eu só bebi alguns copinhos ali de vodka, alguma coisa assim. Mais nada. Mas espera aí, não tem classificação de pecado. Você vai para o inferno junto com aquele que matou o pessoal ali. Deus não vai diferenciar você porque é um pecadinho. A gente tem que tirar essa cultura, é pecadinho, é pecadão. O cara matou, não, velho. É tudo igual para Deus. Deus não olha para você, tipo, você é o cara, velho. Você é o cara. Mas eu ainda erro um pouquinho. Não, mas você é o cara. Não, pelo contrário, Deus olha e fala, eu te amo do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você é. Mesmo você sendo falho. Você acha que Deus não ama esse povo do Estado Islâmico que está matando o povo à reveria? Ele ama da mesma maneira. Ele não concorda com as atitudes, é claro. Só que ele ama. Se um deles falar, olha, eu quero aceitar Jesus, sair dessa vida, Deus vai receber ele de braço aberto e com festa no céu, irmão. Porque para Deus não tem diferenciação de pecado. Então que a gente possa entender um pouco isso. Então, voltando aqui. Jonas, na hora, imagina, teu povo ali passou por muitas circunstâncias na mão do povo de Nínive, e você ter que ir para lá para pregar ainda. Avisar eles, chegou até Deus o que vocês estão fazendo. Se não parar, vai exterminar, vai acabar. Deus não está se agradando disso que está acontecendo. Até quando? Imagina. Só que Jonas, mesmo contrariado, mesmo fora da vontade dele, o que ele faz? Ele volta, o peixe leva ele para Nínive. Deixa ele lá. Imagina a hora que ele pisa naquela terra. Para e pensa. Fiquei imaginando, falei, gente, a hora que ele pisa aqui, fala, pai amado, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero isso daqui. Eu não quero isso para mim. Poxa, eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas, mas eu não quero isso para mim. É um povo que me machucou. É um povo que machucou meu povo. É da mesma maneira com nós. Alguém que me magoou. É alguém que, poxa, brincou, fez alguma coisa de errado comigo, com a minha família, com alguém. Gente, nós precisamos de deixar isso de lado. E por um momento ali Jonas, tá, pai, amém, o Senhor pediu, vamos. E Jonas foi levando a palavra ali. Ele começou a anunciar um pouco ali o que ele foi para anunciar. E no primeiro dia foi difícil. Imagina você chegar no primeiro dia, ter que chegar no povo e falar, chegou em Deus lá o que vocês estão fazendo, cara. Ele me mandou aqui para poder avisar. E aí? Você chegar no povo ali e falar, ele mandou eu aqui para vir te avisar, sem saber a reação deles. Eu, no meu ponto de vista, se eu estou numa situação dessa, eu acho que eu não conseguiria, eu ia travar. Chegar numa pessoa e falar, poxa, você chegou até Deus, cara. Chegou até Deus. Ele pediu para mim vir aqui e avisar vocês. Chegou até Ele. Sei lá, velho, qual vai ser a reação dessa pessoa. Sei lá, você vai me dar um tapa-orelhão ali que eu vou ficar com ouvidos unindo uns dias. Mas, cara, Jonas foi, velho. E assim que ele falou com as primeiras pessoas, inacreditável, praticamente assim aconteceu. Acho que a reação que ele estava esperando era do que? O povo já meteu o pé nele ali, vamos dar porrada nesse daqui também, mais um. Pelo contrário, na hora o povo já creu que era Deus que estava falando isso através da vida dele, falando, não dá, está errado. Na hora. E quantas vezes a gente, por medo, acaba adiando muitas coisas. E a hora que Deus fala, não, agora não tem mais jeito, você vai ter que ir lá e falar. E a gente vai e fala, e a reação é totalmente contrária àquilo que a gente esperava. Não dá aquela alegria, não dá aquele ânimo. Poxa, em alguns momentos que aconteceu isso, eu fiquei em alguns momentos feliz e outros meio contrariado ainda assim. Só que depois de um tempo eu falei, poxa, legal, velho. Deus fez a obra. Reconheci aqui, eu falei, não, Deus fez a obra e vamos lá, vida que segue. Mas é difícil você estar numa situação dessa, porque a gente está falando aqui hoje, é fácil. A gente não passou por isso. Pode ter passado por algumas coisas um pouco mais complicadas, só que perante a esse acontecimento, eu acho que é muito mais difícil você tomar uma decisão. Tomar uma decisão correta ainda mais, conforme a vontade de Deus. E só para acrescentar aqui, já estou quase para encerrar.
Eu queria só dar uma olhada aqui em Jonas 3, versículo 4. Alguém pode ler para mim? Quem se disponibiliza? E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive está subvertida. Esse foi um pouco do primeiro dia de Jonas. Acho que deve ser aquele dia, parece quando você vai começar num emprego novo, aquele emprego que você fala: poxa Deus, obrigado, eu alcancei aquilo que eu queria, um dos objetivos eu alcancei. Dá aquela sensação tipo, nossa, não vou conseguir falar, não vou conseguir fazer nada. E eu acho que Jonas estava dessa forma, só que não porque ele estava feliz, mas eu acho que ele devia ter alguma coisa engasgada. Imagina para ele falar isso. Imagina você, parece que alguma coisa te prendendo na tua garganta para você não conseguir falar. Eu creio que deve ter sido dessa maneira, cara. Porque é difícil você falar contra a sua vontade, contra aquilo que você não quer de jeito nenhum fazer, mesmo sendo aquilo que Deus está mandando e sabendo que Deus pode fazer grandes coisas. Muitas vezes o não de Deus para nós é difícil. Para nós é difícil de lidar. Falar: poxa Deus, é uma coisa que que eu estava planejando, que ia ser bênção, ia ser isso e aquilo, podia fazer a diferença. Mas Deus olha e fala: filho, eu não quero isso para você. Se você acha que isso é bom, o que eu tenho para você é 2 vezes melhor, 3 vezes melhor. Coloca quantas vezes você quiser melhor do que você está sonhando. Só que é difícil, por quê? É o nosso sonho, é o nosso ego. Muitas vezes é a nossa ira que a gente vai acabar colocando, falando: nossa velho, eu não quero, mas vai por obediência, cara fechada, carrancuda, e vamos lá. Mas no versículo 4, no 5, fala: ó, os ninevitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. A reação deles foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente daquilo que podia ser esperado desse povo, por ter judiado do povo de Jonas. O povo que ele chegou até ser um profeta de certa forma ali. Qual seria a sua reação? Poxa, você solta a profecia pro pessoal que Deus vai te usar, Deus vai te levar, e de repente vem alguém, chega batendo, torturando o teu povo, e aí você tem que pregar para esse alguém. Isso acontece, gente. Não dessa maneira, mas eu já vi algumas coisas acontecer com o pessoal que eu fui andando com os tempos aqui na igreja, de formas diferentes, como eu disse, mas eu vi. E é legal às vezes você ver, que você que está de fora vê, porque tipo, você não sabe o que está acontecendo, mas você vê Deus fazendo, você fala: poxa, eu quero isso. E você está instigando as pessoas a querer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ou seja, você está sendo um espelho de Deus naquele momento para a vida das pessoas. Por quê? Mesmo contra a sua vontade, você está refletindo a imagem de Jesus. Você está refletindo a imagem dele, fazendo aquilo. O pessoal olha e fala: mas poxa velho, aquela turma ali que fez mal para você, você está indo lá ainda? Você não é normal, cara, você não é normal. O pessoal judia faz isso e aquilo da sua turma, e você vai lá ainda ter com eles, conversar com eles, falar: poxa, e aí? É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença para as pessoas hoje. O mundo aí, gente, está cansado de pessoas iguais a eles. Quantas vezes em conversa com alguma turma da faculdade, eles falavam isso: poxa velho, eu vou nessas baladas aí, só que sabe o que é tudo igual? É dessa maneira. É um momento ali que depois que passa, acabou, cara. Volta tudo aquele sentimento ruim, aquele sentimento de não estar completo, não estar cheio do que eu quero ainda. Foi só momentâneo. E cara, nisso eu ia tentando conversar, jogando daqui e dali com eles.
E muitas vezes algum deles aceitava, mas só que muitos eram resistentes ainda. Por quê? Porque estava cansado de ver muita gente, alguns me falou isso, falar, eu sou da igreja, eu vou na igreja, eu sou crente, isso e aquilo. Só que lá fora, a hora que sai das quatro paredes aqui, tá ficando com menina, tá tendo a mesma vida que eles têm. Nós temos que ser diferente. Nós temos que ser diferente. Ter uma postura diferente. Mesmo que isso vai nos custar caro. Como está custando aqui para Jonas. E cara, essa atitude de Jonas, a hora que ele falou para esse povo, para essa turma na hora começou a espalhar. Começou a espalhar a notícia. E chegou nos ouvidos do rei. Chegou nos ouvidos dele. Vamos para Jonas 3, no versículo 9. Sérgio, você pode ler para a gente? Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Para resumir, gente, até chegar nesse ponto aqui, naquele momento que a conversa chegou nos ouvidos do rei, ele fez uma coisa diferente. Ele não fez o que qualquer outro rei poderia fazer, iria fazer naquele momento. Falar, não, eu não vou ouvir aquela pessoa. Ele quer apavorar o meu povo. Ele quer deixar meu povo conturbado, quer deixar meu povo doido por uma coisa que não está acontecendo, não é real. Muitos reis iriam fazer isso. Mas como Deus falou, Jonas, vai, ele tinha algo preparado ali. Deus sabia que algo de diferente ia acontecer através da vida de Jonas. E ele falando isso, o que o rei fez? Fez a mesma coisa que o povo estava fazendo. Soltou um decreto lá, tipo, ó, todo mundo vai usar roupa de saco, do menor ao maior, ao animal também. E não vai poder comer nada. Nada, vamos fazer tipo um jejum, gente. Para que Deus vê que a gente está arrependido e mude. Para não destruir com a nossa nação. Para não acabar com nós. E aí entra nesse versículo 9 que o Sérgio leu. Quando Deus saber, quer ver? Quando Deus sabe, quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará o seu furor, sua ira, de que sorte que não pereçamos. O rei estava com esse pensamento, gente, vamos fazer isso, que às vezes a gente tem a sorte de Deus ver que a gente está arrependido e tira essa ira dele sobre nós, tira essa coisa que ele quer fazer, essa vontade dele que ele quer fazer conosco. Vamos mudar, vamos mudar. E ele falou para cada um se converter dos seus maus caminhos. Se você for ler o texto aqui, o rei falou, ó, cada um vai fazer um jejum, isso e aquilo, roupa de saco, todo mundo junto. Eu também estou nessa. Ele não tirou o dele dessa, ele foi o primeiro também a estar fazendo isso. E colocou, disse, ó, não, vamos mudar, gente, nós precisamos de mudança. Agora imagina a cabeça de Jonas, vendo tudo isso, sabendo que está fazendo uma coisa que está mudando ali aquela nação, aquele povo, só que não aceitando ainda, não aceitando aquilo que Deus estava fazendo. É uma coisa estranha, né? Você vê que Deus está fazendo, muda uma cidade, que no versículo aqui à frente, no 10, vamos ver aqui, ó. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não fez. Deus demonstrou compaixão ali com aquele povo, viu que ele se arrependeu, mudou daqueles caminhos maus, e agora, poxa, mudou, gente, eu não posso mais pesar minha mão sobre eles. Deus, de certa forma, deve ter recebido eles ali num abraço enorme, falar, não, velho, estou feliz, cumpri aquilo que eu queria. Só que Jonas não estava feliz. Jonas ainda tinha essa amargura com ele, essa ira com ele, do que o povo de Nínive fez com a população dele, com o povo dele. E quantas vezes isso não acontece com nós? Quantas vezes isso não acontece com nós? Nós não conseguimos reconhecer aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a obra que Deus está fazendo através de nossa vida. Só para acrescentar uma coisa aqui rápida, eu fiquei surpreso esses tempos atrás com umas coisas que
que aconteceu com minha irmã. Para quem não sabe, eu tenho 3 irmãs. E uma delas mora em Minas. Chama Raira. É um nome esquisito também. E, cara, eu comecei a estudar, fazer a faculdade. Ela não pensava em fazer a faculdade. Ela não pensava em fazer uma faculdade. Aí eu comecei a estudar, fazer engenharia ali. Ela falou, não, vou fazer também. Começou a fazer. Aí eu trabalhei no Banco do Brasil, no setor de engenharia. Ela trabalhou no Banco do Brasil, no setor de administração. Falei, cara, sei lá, Deus, se eu tivesse pelo menos uma motivação, alguma coisa para ela, continua fazendo a vida dela, que ela possa crescer mais. E cara, fiquei 2 anos no Banco do Brasil, ela ficou 2 anos também. Foi uma coisa assim meio de doido. Para muitos pode falar, mas por estar longe pode ser um pouco de inveja, porque está conhecendo, está vendo o que você está fazendo, está querendo buscar algo melhor, ela também quer fazer. Só que eu não olho para isso, eu não vejo esse detalhe, eu não quero nem saber se é. Para mim, eu estou olhando e falando, poxa, pude fazer alguma coisa para ajudar minha irmã, de certa forma, mesmo distante, mesmo muitas vezes não tendo um contato diário, não tendo um contato de tipo conversar todos os dias. Mas de certa forma, eu conversando com ela esses tempos atrás, foi uma coisa que motivou ela a fazer isso também. E hoje, graças a Deus, eu fico feliz demais. Ela me mandou uma notícia que foi, há um pouco tempo atrás, subiu para o cargo de gerente no banco lá de Minas. Cara, para mim, falei, fechou, cara, pude fazer alguma coisa pela minha irmã. De certa forma indireta, mas só que assim, pelo menos ela conseguiu ver alguma coisa diferente. Quando ela veio, uma vez que ela veio aqui também, vim com ela na igreja, ela conheceu alguma turma aqui. Acho que o Pel estava naquela época, o Pel conheceu ela. E assim, cara, muitas coisas que foi fazendo, foi acontecendo, fotos que eu postava da Reúne, ela falava que lá também começou a fazer um grupo. Cara, coisa de louco. E não foi uma coisa assim que eu planejei, só que eu vi Deus trabalhando. Eu vi Deus fazendo à distância, cara. E eu sou grato por isso. Só que muitas vezes teve muitas situações que eu não conseguia olhar dessa forma. Eu fiquei também emburrado como Jonas. Não queria saber o que Deus tinha feito. Ah, mas se Deus mudou uma nação através da vida dele, mudou o povo de Nínive, ele não queria saber. Ele estava com aquilo ainda, com aquela ira. E no capítulo 4, versículo 1, fala, mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor. Ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra. Por isso me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Poxa, Jonas ainda estava bravo com aquilo. Mas mesmo assim, ele falou o quê? Que Deus era tardio em despertar sua ira. Ele tinha uma certa compaixão ali que não era, é fora do comum para nós. Para ele não, para ele é normal. Essa paixão pelas vidas, esse amor pelas vidas, que mesmo muitas vezes desagradando a ele, ele ainda assim os recebe quando ele se arrepende. Independente de quem matou, quem fez, o que seja lá o que for, Deus ainda assim se agradou dele, daquele povo. Então muitas vezes a gente acaba sendo extremo demais. E que possamos aprender com tudo isso. E Deus ainda dá uma dura em Jonas. Que mesmo assim, fazendo tudo que fez, Jonas ficou muito irado ali naquela terra. Que ele ficou por ali. E ele ficou muito irado. E Deus ainda assim tentou mostrar para ele o que estava acontecendo. No versículo 10 do capítulo 4 está escrito: disse o Senhor, tiveste compaixão de uma aboboreira que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e tem muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Gente, eu já vou meio que encerrar por aqui. Só queria acrescentar só mais uma coisa, rapidamente. Deus ainda assim tentou mostrar o lado bom para Jonas, para mostrar para ele que o que ele queria era aquela nação, que ele precisava de estar ali ajudando aquele povo. E muitas vezes é assim com nós. Deus quer que a gente esteja em determinado lugar para estar ajudando aquelas pessoas, algumas pessoas.
Mesmo que depois vá acontecer alguma coisa, sei lá o que vai acontecer, mas Deus quer nos usar ali. E Deus faz um teste com Jonas ali. Ele planta, faz uma árvore crescer ali, no outro dia ela seca, morre e acabou. E Jonas teve mais compaixão dessa árvore do que do povo de Nínive. E Deus deu meio que uma dura ali nele, tipo, ó, reflete nisso daí que você está fazendo, nessas tuas atitudes, não estando feliz por tudo aquilo que você fez. Muitas vezes nós somos ingratos com aquilo que Deus está fazendo. Mesmo que seja uma obra grande que Deus está fazendo, e a gente muitas vezes não quer ver isso. Só que olhar para o lado ruim de você ter que deixar muitas coisas para trás, deixar muito o seu ego, o seu orgulho para trás, para esquecer eles um pouco de lado e deixar Deus trabalhar. Então que a gente possa ter esse pensamento, que mesmo que seja dolorido, a gente enfrentar, falar, poxa, eu não quero ir falar para aquela pessoa que me magoou, eu não quero ter que ir lá naquele pessoal ali que na escola, quando eu era pequeno, ficava falando que eu era crentinho da bunda quente, ficava falando que eu era viado, que eu era isso, aquilo, porque eu não ficava com menina, ou porque as meninas não aceitavam que os meninos queriam ficar, tipo, eu não quero ficar com esse menino. Muitas vezes é esse povo que debochou de você, que Deus vai te levar para poder pregar para eles. E a gente vai ter que deixar o orgulho de lado, porque muitas vezes o orgulho fala mais alto na nossa vida, em determinadas coisas. Então que possamos aprender um pouco com isso e olhar mais para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu queria pedir para todos ficar em pé. Vamos ficar aqui na frente mesmo, pessoal? Todo mundo junto aqui.